Opa, entrei aqui sem aviso prévio, porque eu acho que tem algo muito importante para deixar de mensagem no dia de hoje, depois do último post que eu fiz, onde eu coloquei lá uma frase que falava assim: cada vez que você não oferece os seus serviços, você deixa de ajudar uma criança a comer melhor. E eu acredito muito nisso, eu acredito que cada vez que a gente deixa de oferecer os nossos serviços, seja na clínica, seja na escola, seja onde for, a gente deixa de ajudar as famílias, deixa de ajudar as crianças na parte da alimentação delas, né? Porque nós sabemos que o nutricionista, ele é o profissional habilitado, o profissional que tenha capacitação para ajudar as crianças e ajudar as famílias a entenderem mais sobre comportamento alimentar, hábitos alimentares, sobre confiança, sobre autonomia, né? E quantas vezes a gente deixa para lá, a gente não oferece os nossos serviços por medo, por vergonha, por às vezes a gente nem sabe direito o que, né? E aí, algumas pessoas vieram conversar comigo em box, vieram falar que elas sentem muito medo, que elas já até às vezes chegaram a oferecer serviços, por exemplo, de educação alimentar e nutricional para uma, duas escolas, mas aí a escola falou que não e ela acha que agora nenhuma escola vai querer, que ela vai perder tempo se ficar entrando em contato. Ou então que quando ela tá em algum lugar, assim, que tem mães, ela até pensa em falar sobre o serviço que ela atende, que ela poderia fazer um atendimento domiciliar se ela não tem clínica, ou então que a mãe poderia ir na clínica se ela tiver. Mas que ela não fala, porque, se a mãe quiser, ela pergunta, se a mãe tiver interesse, eu não vou ser intrometida, eu não vou ser, enfim, espaçosa. E na verdade, gente, a realidade é que as pessoas precisam saber sobre os nossos serviços. As pessoas precisam saber sobre o que a gente faz. As pessoas precisam saber de qual forma a gente pode ajudá-las. E não há nenhum, mas não há nenhum problema em a gente falar sobre o que a gente faz, né? É mesmo uma questão de enfrentamento interno nosso, de entender como é que a gente pode é, deixar pra lá esse medo, sabe? Do não, esse medo da rejeição, de não, enfim, não ter um projeto aceito, de fazer uma oferta de serviço e a pessoa não querer. Então tem algo muito interessante que o coaching nutricional infantil ele me ensinou, na verdade o coaching me ensinou, né? E eu trabalho, inclusive na formação online em coaching nutricional infantil, que é assim. Não sei se vocês já ouviram isso, que é o ser, o fazer e o ter. Muitas vezes a gente quer ter, né? Eu quero ter uma agenda cheia, eu quero ter muitas escolas na assessoria, eu quero ter vários clientes, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. E aí o problema não é querer ter, né? A gente pode querer ter, tudo bem, mas antes de ter algo, antes de conseguir materializar aquele algo, né, de ter algo, a gente vai primeiro precisar ser e precisar fazer. A primeira coisa é ser, né? Então eu estou sendo aquilo que é necessário para ter o que eu quero. Então, se eu quero ter uma agenda cheia, se eu quero ter mais clientes, se eu quero ter mais escolas para atender, se eu quero ter mais pacientes, eu estou sendo aquilo que é necessário, estou dentro dos valores necessários para ter o que eu quero. E não só ser, mas também fazer, né? Eu estou fazendo o que é necessário. E dentro desse fazer está a gente fazer a parte de captação de clientes, a gente fazer a parte de divulgação dos serviços. Isso está dentro do fazer. Então, o ter, ele vai acontecer se eu for e se eu fizer o que é necessário para ter, né? E muitas vezes a gente só quer ter. Ou então a gente faz ali por um pequeno espaço de tempo algo e fala, não deu certo. Porque a gente tá com foco lá no ter, no ter, no ter. Quando o foco deveria ser no ser. Vou dar um exemplo bem
bem básico, eu acho que sim, que pode ajudar a elucidar essa ideia, é um exemplo que eu dou para as mães. As mães chegam e elas falam assim, por exemplo, elas vêm pro processo de coaching porque a criança não tá comendo direito e elas querem que os filhos comam, sejam crianças saudáveis, comam bem. Por exemplo, né? Às vezes vem com essa demanda. Ah, eu quero que meu filho coma melhor porque ele só come ultraprocessado, e enfim. Então, aí ok, tem vários ajustes que a gente pode fazer, né, nessa. E aí o que eu falo para as famílias, que eu falo ali é tudo bem, você quer que seu filho tenha uma alimentação saudável, mas vocês precisam fazer algumas coisas para isso. Então, para eu ter uma alimentação saudável, ter esse filho saudável, a família vai ter que se mobilizar para algumas ações, certo? E aí, na hora que a gente começa a falar do fazer, então vai ter que. A gente vai orientar fazer a comida em casa, vai orientar a mudar o estilo de compra, comer junto, aquelas orientações que o nutricionista já conhece. Beleza. Aí a família chega e volta e fala: não consigo, não tô conseguindo, não tá indo, não tô conseguindo, não tá indo. Mas por quê? Muitas vezes eles não são o quê? Não são organizados, não são comprometidos, né? Não são um tanto de aspectos em valores que está atrapalhando eles terem aquilo que eles desejam. E isso é muito doido, né? Porque eu quero tanto algo e eu deixo. Como que eu vou deixar de ser? Por que eu tô fazendo isso? Mas porque a parte mais difícil é a gente ser, é a gente se organizar. Então a gente poder, por exemplo, se eu quero muito ter agenda cheia, será que eu estou sendo alguém que ajuda o próximo? Eu estou entregando muito conteúdo para as pessoas na internet, por exemplo? Eu estou me organizando, sendo organizada para ter processos protocolados, para ter como que vai ser o passo a passo do meu atendimento, ou então para ter lá o projeto da escola, né? Eu estou fazendo essas ações. E aí é importante a gente trabalhar mais por nosso foco em ser e em fazer. E o ter é algo que vai vir. Do mesmo jeito que eu falo isso para as famílias, assim, esse filho saudável vai acontecer, né? Ter essa criança que come bem, que, enfim, aí comer bem, a gente não vai entrar na questão do que quer comer bem, mas ter essa criança que come bem, que as famílias vêm buscar, vão exigir que eles sejam uma família que tenha mais confiança, que eles tenham ações que demonstrem isso. Então, realmente, é ser e aí passar a fazer. E às vezes a gente não é de saída. Eu não era muitas coisas de saída. Organizada? Eu não era. E exige, por exemplo, para você fazer, por exemplo, uma oficina culinária com 33 crianças, que eu já fiz, você tem que ser organizada. E quando a gente não é, que pode acontecer, tem algumas coisas que às vezes a gente não é, a gente precisa trabalhar com isso. Então, sabe, são ações diárias para internalizar esse novo ser. E aí é parar, é se perguntar mesmo, o que eu tô fazendo hoje? Isso me leva de encontro com o que eu quero, com o que eu desejo ter? Me leva de encontro? E muitas vezes não leva, muitas vezes não faz sentido, sabe? Eu converso às vezes com algumas nutris e aí vamos lá, para a parte questionadora do negócio. Eu falo assim, né? Às vezes, eu quero muito ter uma empresa. Aí eu falo, que legal, e que cursos de empreendedorismo você faz, por exemplo, né? Não faço nenhum, eu faço só os cursos de nutrição. Então, às vezes, é claro que fazer cursos de nutrição é importante, tá bom? Sempre que eu falo isso, eu tenho que deixar esse resguardo. Não deixem de estudar nutrição, não deixem. Mas, entende que para eu ter uma empresa, eu preciso estudar empreendedorismo, né? Não tem como não. Então, a gente precisa perguntar o que a gente está fazendo agora? Tá levando a gente para onde a gente quer chegar? E aí a gente tem que saber onde quer chegar, né? Esse é outro ponto. Às vezes a gente não sabe, é tipo, deixa a vida me levar. E vai indo. Então, se perguntem se o que vocês estão fazendo hoje está de acordo com o que vocês querem ter, ok? E se vocês estão sendo aquilo que é necessário, se vocês estão tendo ações no seu dia a dia e estão pensando de maneira congruente com isso, porque também
Às vezes eu quero ter, sei lá, 6 escolas, quero atender 5, 6 escolas, que é o máximo que talvez uma pessoa consiga atender, né? E aí eu fico. Só que assim, eu não sou organizada, eu não sou comprometida, eu não sou. Que mais que a gente precisa ser para a escola, por exemplo? Eu não sou auto. é, não é autodidata a palavra, mas assim, eu não me organizo ali sozinha de fazer os processos, eu fico dependente o tempo inteiro da dona da escola, sendo que muitas vezes eu preciso chegar lá e resolver o que é necessário, sabe? Então, pensem nisso. Eu quis trazer essa reflexão assim de finzinho de noite, por conta das pessoas que me chamaram e eu acho que faz sentido compartilhar. Então, vai ficar aqui salva para você poder ver tudo, caso você não tenha entrado logo no começo. E assim, aí o que a gente fala é que quem quer ter simplesmente precisa começar sendo, tá? Não tendo. E que assim, quem faz e quem faz tem. Então eu desejo que você faça para poder ter, ok? Essa é a minha mensagem de hoje. E se você estiver por aí, quiser deixar a sua dúvida, um minutinho, tá bom? Para você colocar ela aqui nos comentários. Essa live também vai ficar salva lá no YouTube depois. E aí eu posso tirar dúvidas no YouTube também. Então, gente, pensem onde é que vocês querem chegar, ok? O que vocês querem ter. E a partir disso, definam o que vocês precisam ser e fazer para chegar lá. E aí o caminho fica mais simples, no sentido da gente saber o que vai percorrer. Não necessariamente ele é fácil, tá? Ele é mais fácil sim quando a gente define o ser e o fazer, quando a gente sabe, quando tem direção, né? Mas não significa que ele vai ser fácil. Mas eu garanto que é muito recompensador a gente poder ajudar as crianças, a gente poder levar uma nutrição mais afetiva, com autonomia, com empoderamento, seja onde for. Portanto, eu quero que os nutricionistas espalhem essa mensagem por aí, de que a nutrição para a infância, ela é algo essencial. A gente poder fazer essas crianças terem uma relação melhor com a comida é investir em saúde pública a longo prazo, sabe? Quantos adultos têm problemas alimentares ou de saúde porque não tiveram a oportunidade, às vezes, de conhecer sobre alimentação lá na infância. E a gente pode levar isso para as crianças. Eu, vocês. E só que para isso a gente precisa fazer, a gente precisa ser. Então, não tenha medo, coloca o seu projeto no mundo, oferece ele para as escolas, ou se então se há um grupo de educação alimentar e nutricional no seu consultório que você quer fazer, oferece para os pacientes atuais. Se você não tem paciente, começa a avisar as pessoas, vai fazer palestra gratuita em escola, vai fazer matéria para jornal, vai fazer palestra em loja de. Como chama? Loja de artigos de crianças, tá? Não importa. Carol, tinham 3 pessoas, não importa. Se dessas 3 você levar a sua mensagem e dali ainda conseguir, por exemplo, um paciente, que maravilha, sabe? Não é. A gente precisa ter estratégia para chegar nessas famílias e não esperar que eles cheguem até a gente. Passou a época que as pessoas chegavam até a gente. Hoje a gente precisa atingir as pessoas, tá? Então, se você quer ajudar as crianças, saiba que você precisa estudar outras coisas sim, precisa estudar marketing ético, ok? Como que você faz a sua divulgação, como você chega nas pessoas, como que as escolas vão saber onde você tá, quem é você, qual é o seu serviço, e fazer a oferta uma vez, às vezes fazer mais de uma vez. Eu ainda vou fazer uma live com uma aluna aqui, que ela falou pra mim que o grande enfrentamento dela no início era assim, ela ligava pra escola e aí levava o projeto, marcava reunião e tudo mais, e a escola falava, vou pensar. E ela deixava na mão da escola, sabe? Quando na verdade não, tá na mão dela, ela tá querendo aquele serviço, ela tá querendo ajudar aquelas crianças, ela sabe da importância dela lá. Então a gente tem que ter estratégia pra ligar de novo pra essa escola, pra oferecer de novo, pra ir, se não fechar de saída, oferecer uma atividade gratuita, sabe? A gente precisa insistir. E aí, o que a gente faz? Ela falou assim, mas se eles quiserem, eles entram em contato de novo. Eu vou ficar insistindo? Eu vou ser chata?
Mas eles te disseram que você é chata, né? E se dissesse, eles falarem assim, olha, fulana, você tá sendo muito conveniente, né? Já falei que eu vou pensar, quando eu quiser eu entro em contato, aí você fala, ah, tudo bem, então tá bom, obrigada. E desculpa ter incomodado, é que realmente eu sei quão importante e valioso é esse serviço para os seus alunos e para sua escola. Por isso que eu estou insistindo tanto. Mas ok, vou deixar meu contato aqui. E aí tá bom, você não insiste mais. Antes disso, não tem por que parar, sabe? E é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, tá certo? E ok, eu faço sim. Eu tenho alguns conteúdos lá no YouTube, viu, Thaís? De grupos de educação alimentar e nutricional com crianças. Vale a pena dar uma conferida lá. Mas eu posso fazer uma outra em breve também, tá bom? Um beijo e boa noite. Tchau, tchau.